Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca, a loteria esportiva. E é claro que você não aposta antes de ouvir o Lotecando aqui no som da Antena Esportiva, conectando suas emoções. Em primeiro lugar, feliz 2021 para você. Agradeço o carinho da sua audiência e convido você a continuar conosco durante todo esse ano. Além disso, quero a sua participação através dos canais de interatividade da Antena Esportiva. O nosso YouTube, anote aí, youtube.com/Antena Esportiva, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos e não perder absolutamente nada que acontece na nossa querida Antena Esportiva. Além disso, você pode comentar, você pode palpitar, você pode interagir conosco através dos comentários deste vídeo, para você que está nos assistindo pelo YouTube. Para você que nos acompanha pelo aplicativo da Antena Esportiva, é só você ir na aba do app e você falar conosco. Tem uma opção de fale conosco, você pode mandar sua mensagem por lá. Se você ainda não tem o nosso aplicativo, baixe agora na Google Play e na Apple Store. Você também pode seguir a Antena Esportiva nas redes sociais, Twitter, @se liga na antena, e Instagram, @rádio Antena Esportiva. Muito bem, vamos começar o nosso programa falando do concurso 914, concurso realizado há 2 semanas atrás, visto que a Caixa Econômica Federal resolveu dar uma folga para a Loteca no final de semana passado. Então, concurso 914 ainda em 2020. Vamos aos resultados. Jogo 1, Fluminense 1, São Paulo 2, deu coluna 2. Jogo 2, Manchester City 2, Newcastle 0. Jogo 3, Paysandu 3, Londrina 2, deu coluna 1. Jogo 4, América Mineiro 1, CRB 0, deu coluna 1. Jogo 5, Goiás 1, Sport 0, coluna 1. Jogo 6, Ituano 1, Santa Cruz 2, deu coluna 2. Jogo 7, Brusque 0, Vila Nova 0, deu coluna do meio. Jogo 8, Botafogo 0, Corinthians 2, deu coluna 2. Jogo 9, Bahia 1, Internacional 2, deu coluna 2. Jogo 10, Wolverhampton 1, Tottenham 1, coluna do meio. Jogo 11, Remo 2, Ipiranga 1, deu coluna 1. Jogo 12, Santos 1, Ceará 1, deu coluna do meio. Jogo 13, Atlético 3, Vasco da Gama 0, deu coluna 1. E jogo 14, Grêmio 2, Atlético Goianiense 1, deu coluna 1. Destes jogos, os que derrubaram os lotequeiros foram os empates entre Wolverhampton e Tottenham e também Santos e Ceará. Os dois ficaram no empate em 1-1 nos 2 jogos. Então, realmente esses dois resultados foram os mais surpreendentes deste concurso, que teve felizardos, teve apostadores rindo à toa. 5 apostas acertaram 14 pontos. 5 apostas, portanto, acertaram todos os resultados e com isso embolsaram o prêmio de R$ 208.234,76. R$ 208.234,76. 224 apostas acertaram 13 pontos, ou seja, erraram pelo menos um resultado e receberam um prêmio de R$ 536,65. R$ 536,65 para quem acertou 13 pontos. O concurso 914 teve a arrecadação total de R$ 2.100.000
R$ 130.819. Outras informações você encontra no site loterias.caixa.gov.br. E a estimativa de prêmio para o concurso 915 é de R$1 milhão, galera, porque é um concurso final 5. Você que já está habituado a apostar na loteca sabe que os concursos final 0 e 5 são acumulados. Não importa se o concurso anterior teve ganhadores com 14 pontos, então prêmio alto para este concurso no final de semana, R$1 milhão. Lembrando que as apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das Loterias Caixa até sábado, 2 horas da tarde. A aposta mínima nas casas lotéricas custa R$3, a aposta mínima nos canais online custa R$30. E para você saber outras combinações de aposta da loteca, é só você consultar o site das Loterias Caixa, loterias.caixa.gov.br. Vamos então para a programação do concurso 915, com jogos pela Série A do Brasileirão, pela Série C do Campeonato Brasileiro, pela La Liga e também pela Série A Team. Vamos a eles. Jogo 1, São Paulo e Santos no domingo. Jogo 2, Vila Nova e Santa Cruz no sábado. Jogo 3, Sport Recife e Palmeiras no domingo. Jogo 4, Coritiba e Atlético no sábado. Jogo 5, Fortaleza e Grêmio também no sábado. Jogo 6, Roma e Inter de Milão no domingo. Jogo 7, Elche e Getafe no domingo. Jogo 8, Flamengo e Ceará no domingo. Jogo 9, Juventus e Sassuolo no domingo. Jogo 10, Real Valladolid e Valência também no domingo. Jogo 11, Paysandu e Remo no domingo. Jogo 12, Atlético Goianiense e Bahia no domingo. Jogo 13, Londrina e Ipiranga no domingo. E jogo 14, Vasco da Gama e Botafogo no domingo. Estes jogos vão ser analisados a partir de agora, então não saia do Lotecando de maneira nenhuma para você fazer uma boa aposta neste final de semana e quem sabe faturar o prêmio estimado em R$1 milhão. Vamos então para o jogo 1, começando aí a nossa série de análises. São Paulo e Santos, domingo 4 da tarde no Morumbi, pela rodada 29 do Brasileirão Série A, clássico Sansão. O São Paulo é o líder do Brasileirão com 56 pontos, 28 jogos, 16 vitórias, 8 empates, 4 derrotas e 66% de aproveitamento. O tricolor paulista vem de derrota, foi derrotado pelo Red Bull Bragantino neste meio de semana por 4-2 pelo Campeonato Brasileiro. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Fernando Diniz acumulou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O São Paulo já não sabe o que é vencer há 2 partidas. E como mandante neste Brasileirão, jogou 13 vezes com 9 vitórias e 4 empates. O São Paulo ainda não sabe o que é perder jogando no Morumbi neste Brasileirão. Por outro lado, o Santos é o 8º colocado com 39 pontos. 27 jogos, 10 vitórias, 9 empates, 8 derrotas e 48% de aproveitamento. Na rodada passada do Brasileirão, o Santos empatou com o Ceará em 1-1, isso ainda em 2020. Só que o Santos jogou pela Taça Libertadores da América neste meio de semana, foi até Buenos Aires e enfrentou o Boca Juniors. Arrancou um belíssimo empate, 0-0, jogo de volta na Vila Belmiro, jogo válido pela semifinal da competição continental. Por isso, o Santos deve ficar muito focado no jogo contra o Boca Juniors, o jogo de volta. Por isso, o Santos deve mandar um time alternativo. Como visitante no Brasileirão, o Santos jogou 13 vezes com 4 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Pelo que eu falei, o Santos deve mandar um time alternativo e por isso São Paulo é favoritaço para conseguir a vitória. 67% de chances de vitória para o tricolor paulista na coluna 1, 21% de chances de coluna do meio e 12% apenas de chances de vitória para o Santos. Clássico Sansão neste domingo no Morumbi, envolvendo o líder do campeonato e um time que disputa a semifinal da Taça Libertadores da América. Jogo 2, Vila Nova e Santa Cruz.
Sábado, 5 da tarde, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, pela rodada 5 da segunda fase do Brasileirão Série C. O Vila é o último colocado do Grupo C, com 4 pontos ganhos, 4 jogos, 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas e 33% de aproveitamento. A equipe goiana perdeu na rodada passada para o Brusque por 3-0, jogando em casa. E nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Vila Nova passa por um jejum de 2 jogos sem vencer. Como mandante nesta Série C, aí somando os jogos da primeira fase, 11 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Por outro lado, Santa Cruz é o terceiro colocado do Grupo C com 5 pontos ganhos. 4 jogos, 1 vitória, 2 empates, 1 derrota e 41% de aproveitamento. O Santinha empatou com o Ituano em 1-1 no Arruda no final de semana passado. E nos últimos 5 jogos acumulou apenas 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O Santa Cruz, ao contrário do Vila Nova, vem de 2 jogos sem perder. Como visitante na Série C, 11 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 32% de chances de vitória para o Vila Nova na coluna 1, 28% de chances de coluna do meio e 41% de chances de vitória para o Santa Cruz na coluna 2. Ou seja, o time pernambucano é considerado o favorito, já que o Vila Nova vem de um desempenho de decréscimo. Vem de um desempenho ruim nos últimos jogos, por isso o Santa Cruz pode se aproveitar e conseguir a vitória lá em Goiânia. Jogo 3, Sport Recife e Palmeiras. Sábado, 7 da noite, na Ilha do Retiro, pela rodada 29 do Brasileirão Série A. O Leão é o 14º colocado com 32 pontos. 28 jogos, 9 vitórias, 5 empates, 14 derrotas e 38% de aproveitamento. O Sport venceu o Fortaleza neste meio de semana pelo Brasileirão por 1-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe comandada pelo técnico Jair Ventura conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Vinha de uma sequência negativa de 2 jogos sem vencer até superar o Fortaleza. Como mandante neste Brasileirão, o Sport jogou 14 vezes, com 7 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Já o Palmeiras é o 6º colocado com 44 pontos. 26 jogos, 12 vitórias, 8 empates, 6 derrotas e 56% de aproveitamento. Em 2020, na última rodada que jogou pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino por 1-0. E neste meio de semana conseguiu uma vitória espetacular para cima do River Plate por 3-0 em pleno estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pelo jogo de ida da semifinal da Taça Libertadores da América. Palmeiras, portanto, a um passo da grande final no dia 30 de janeiro no Maracanã. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico português Abel Ferreira conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Palmeiras passa por uma fase invicta que já dura 4 partidas. E já são 3 vitórias de forma consecutiva. Como visitante neste Brasileirão, o Palmeiras jogou 13 vezes, com 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. De acordo com as porcentagens, o Palmeiras é o favorito, com 44% de aproveitamento, contra 27% de chances de vitória na verdade, 27% de chances de terminar em coluna do meio e 29% de chances de vitória do Sport Recife. O Palmeiras, mesmo pensando na Taça Libertadores da América, tem um elenco qualificado, tem pelo menos aí 2 elencos que podem disputar as partidas em alto nível. Então, o Palmeiras, mesmo com um time alternativo, pode superar o Sport, que não anda muito bem das pernas neste Campeonato Brasileiro, apesar da vitória sobre o Fortaleza na rodada passada. Jogo 4, Coritiba e Atlético, clássico Atletiba. Sábado, 7 da noite, no estádio Couto Pereira, pela rodada 29 do Brasileirão Série A. O Coxa é o último colocado com 21 pontos ganhos,
28 jogos, 5 vitórias, 6 empates, 17 derrotas e 25% de aproveitamento. O Coritiba perdeu para o Goiás em casa por 2-1 neste meio de semana pelo Campeonato Brasileiro. E nos últimos 5 jogos, a equipe teve 1 empate e 4 derrotas. O Coritiba chega para o clássico deste sábado depois de 4 derrotas consecutivas. E como mandante neste Brasileirão, lá se foram 14 jogos, com 3 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Realmente, o técnico paraguaio Gustavo Moriningo, que é o novo técnico do Coxa Branca, vai ter muito trabalho para tirar o time da zona de rebaixamento. Praticamente vai ser um milagre o Coritiba terminar o Campeonato Brasileiro na primeira divisão. Por outro lado, o Atlético é o 10º colocado com 31 pontos ganhos. Acabamos de esquecer aí a pontuação do Atlético, mas o Atlético aí tem 31 pontos. 28 jogos, 11 vitórias, 4 empates, 13 derrotas e 34% de aproveitamento. Só corrigindo a informação, o Atlético Paranaense não tem 31 pontos, e sim tem 37 pontos. Então o Atlético está no meio da tabela de classificação. Na rodada passada, o Furacão bateu o Botafogo por 2-0 no Estádio Olímpico Newton Santos. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Paulo Autuori conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. O Atlético chega embalado com 3 vitórias consecutivas. Como visitante no Brasileirão, foram 14 jogos com 5 vitórias, 1 empate e 8 derrotas. De acordo com as porcentagens, 38% de chances de vitória para o Atlético na coluna 2, 28% de chances de coluna do meio e 34% de chances de vitória para o Coritiba, clássico que promete ser equilibrado. O Coritiba com um ânimo novo por conta da chegada do paraguaio Gustavo Moriningo, e o Atlético que vem de 3 vitórias consecutivas, quer subir ainda mais na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro Série A. Jogo 5, Fortaleza e Grêmio, sábado 9 da noite na Arena Castelão, pela rodada 29 do Brasileirão Série A. O tricolor cearense é o 15º colocado com 31 pontos ganhos, 28 jogos, 7 vitórias, 10 empates, 11 derrotas e 36% de aproveitamento. O Fortaleza vem de derrota, acabou superado pelo Sport Recife 1-0 na Ilha do Retiro, isso no meio de semana. E nos últimos 5 jogos o Fortaleza não venceu, foram 2 empates e 3 derrotas. Realmente o Fortaleza passa por uma fase terrível. Fortaleza que já esteve no top 10 do Campeonato Brasileiro, agora pode flertar aí com a zona de rebaixamento. Como mandante neste Campeonato Brasileiro, o tricolor cearense jogou 14 vezes, com 5 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Já o Grêmio é o 4º colocado com 48 pontos ganhos, 27 jogos, 12 vitórias, 12 empates e 3 derrotas, 59% de aproveitamento. O Grêmio foi o time que menos perdeu neste Campeonato Brasileiro até agora. O tricolor gaúcho vem de vitória, bateu o Bahia por 2-1 neste meio de semana pelo Campeonato Brasileiro. E nos últimos 5 jogos, o Grêmio acumulou 3 vitórias e 2 empates. Ao contrário do Fortaleza, o Grêmio vem de 5 jogos sem saber o que é derrota. Como visitante neste Campeonato Brasileiro, foram 13 jogos com 3 vitórias, 8 empates e 2 derrotas apenas. De acordo com as porcentagens, 38% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória do Grêmio, 29% de chances de coluna do meio e 33% de chances de vitória do Fortaleza. Ou seja, há uma chance de zebra, ou seja, uma chance de vitória para o Fortaleza. Mas o favoritismo é do Grêmio, que vem em ascensão e embalado pela sequência de pelo menos 5 jogos sem derrota. O técnico Renato Gaúcho dando moral aos jogadores do tricolor gaúcho nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Grêmio está na final da Copa do Brasil.
Jogo 6, Roma e Inter de Milão. Domingo, 8h30 da manhã, no horário de Brasília, no Estádio Olímpico de Roma, pela rodada 17 da Série A Team, o campeonato italiano. A Roma é a terceira colocada com 33 pontos ganhos, 16 jogos, 10 vitórias, 3 empates, 3 derrotas e 69% de aproveitamento. A equipe da capital romana venceu o Crotone por 3-1 neste meio de semana. Tivemos rodada da Série A Team neste meio de semana e a Roma acabou vencendo a partida que realizou. Nos últimos 5 jogos, a Roma conseguiu 4 vitórias e 1 derrota. O time romano vem de 3 vitórias consecutivas e como mandante na Série A Team, 8 jogos, 6 vitórias e 2 empates. A Roma ainda não perdeu em casa nesta temporada. Já a Inter de Milão é a vice-líder com 36 pontos ganhos. 16 jogos, 11 vitórias, 3 empates, 2 derrotas e 75% de aproveitamento. A Inter vem de derrota, perdeu para a Sampdoria por 2-1, ou seja, uma zebra. Ainda bem que esse jogo não esteve em algum concurso da loteca, porque realmente a vitória da Sampdoria ia derrubar muitos lotequeiros. Nos últimos 5 jogos, a Internazionale conseguiu 4 vitórias e 1 derrota. Vinha aí de uma sequência de 4 vitórias consecutivas até ser superada pela equipe da Sampdoria. Como um visitante na Série A Team, a Internazionale conseguiu em 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Por isso a promessa de um jogo equilibrado e um jogo para o lotequeiro esquentar muito a cabeça. Até porque é um confronto que envolve o segundo e o terceiro colocados da Série A Team. 33% de chances de vitória para a Roma na coluna 1, 35% de chances de coluna do meio e 32% de chances de vitória para a Inter de Milão na coluna 2. Ou seja, a Roma que ainda não perdeu como mandante contra a Inter de Milão que só perdeu como visitante na rodada passada. Então, realmente é um jogo que promete ser o mais difícil do concurso 915 da Loteca. Jogo 7, Elche e Getafe. Domingo, 2h30 da tarde, no horário de Brasília, no estádio Manuel Martínez Valero, pela rodada 18 de La Liga, o campeonato espanhol. O Elche é o 17º colocado com 16 pontos, 15 jogos, 3 vitórias, 7 empates, 5 derrotas e 36% de aproveitamento. O Elche vem de derrota no Campeonato Espanhol, perdeu para o Athletic Bilbao por 1-0 no final de semana e no meio de semana pela Copa do Rei venceu o Lanúcia por 1-0 e se classificou para a fase seguinte da segunda maior competição do calendário do futebol espanhol. Nos últimos 5 jogos, o Elche conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O time vinha de 4 jogos, pelo menos, só com resultados sem vitória, até superar o Lanúcia, que é de uma divisão inferior do futebol espanhol. Como mandante na La Liga, o Elche jogou 8 vezes com apenas 1 vitória, 5 empates e 2 derrotas. Já o Getafe não fica muito atrás na tabela não, hein? É o 16º com 17 pontos. 16 jogos, 4 vitórias, 5 empates, 7 derrotas e 35% de aproveitamento. O time da Grande Madrid perdeu para o Valladolid no final de semana pela La Liga por 1-0, jogando em casa. E pela Copa do Rei acabou eliminado pelo Córdoba ao perder por 1-0 no meio de semana. Por isso, nos últimos 5 jogos, o Getafe acumulou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O Getafe não vence uma partida há 4 jogos e chega para enfrentar o Elche com 3 jogos seguidos só de derrota. Como visitante em La Liga, o Getafe jogou 7 vezes, com 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens,
25% de chances de vitória para o Elche na coluna 1, 49% de chances de coluna do meio e 26% de chances de vitória para o Getafe na coluna 2. Isso porque o Elche, jogando em casa, acumulou mais empates do que vitórias e derrotas. O Elche é o rei das colunas do meio de La Liga, 7 empates no total, sendo 5 em casa. E o Getafe vem de uma campanha aí realmente lamentável após terminar a temporada passada de La Liga na parte de cima da tabela. O Getafe namorando com a zona de rebaixamento, vindo de 3 derrotas consecutivas e vindo aí de uma eliminação traumática na Copa do Rei. Realmente é um jogo difícil e pode ser que termine empatado. Jogo 8, jogo com transmissão da Antena Esportiva. Flamengo e Ceará, domingo 4 da tarde no Maracanã, pela rodada 29 do Brasileirão Série A. Vou aproveitar a grande audiência do Lotecando para pedir a sua inscrição no nosso canal no YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. E você também pode baixar o nosso aplicativo na Google Play e na Apple Store para ouvir esta grande partida e também as outras que a Antena vai transmitir neste ano de 2021. O Mengão é o terceiro colocado com 49 pontos ganhos, 27 jogos, 14 vitórias, 7 empates, 6 derrotas e 60% de aproveitamento. O Flamengo vem de derrota, perdeu o Fla-Flu por 2-1 no meio de semana, jogo que você acompanhou no som da Antena Esportiva. Se você não pôde acompanhar, você pode ouvir o jogo inteiro lá no nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva, na voz do Daniel Kaiser. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo acumulou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Flamengo vinha de uma sequência de 4 jogos sem perder até esbarrar no Fluminense. Como mandante neste Brasileirão, o rubro-negro jogou 14 vezes com 7 jogos, 4 empates, ou com 14 jogos, 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Já o Ceará é o 11º colocado com 36 pontos ganhos, 27 jogos, 9 vitórias, 9 empates, 9 derrotas e 44% de aproveitamento. O Vozão, ainda em 2020, empatou com o Santos em 1-1 na Vila Belmiro, resultado que derrubou muitos lotequeiros na ocasião. E, nesta quinta, recebe o Internacional pela rodada 28 do Brasileirão Série A. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Guto Ferreira conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Ceará não perdeu os 2 últimos jogos que fez. Como visitante neste Brasileirão Série A, o Ceará jogou 14 vezes, com 4 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. De acordo com as porcentagens, favoritismo amplo para o Flamengo, 65% de chances de vitória para o Mengão na coluna 1, 19% de chances de coluna do meio e 16% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória para o Ceará. Portanto, no jogo 8, você tem que ficar bem atento ao Flamengo, porque uma vitória do Ceará pode ocasionar a derrubada de muitos lotequeiros e também pode até causar o acúmulo do prêmio para o concurso seguinte. Jogo 9, Juventus e Sassuolo. Domingo, 4h45 da tarde no horário de Brasília, na Juventus Arena, pela rodada 17 da Série A Team. A Juve é a quarta colocada com 30 pontos ganhos, 15 jogos, 8 vitórias, 6 empates, 1 derrota e 67% de aproveitamento. O time do português Cristiano Ronaldo venceu o líder Milan por 3-1 neste meio de semana, fora de casa, e com isso acabou subindo na tabela de classificação, a Juventus, que começou a rodada na 7ª posição. Nos últimos 5 jogos, a Juve conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A Juventus vem de 2 vitórias consecutivas.
Como mandante na Série A Team, o time de Turim jogou 8 vezes com 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Por outro lado, o Sassuolo está pertinho da Juventus na tabela, é o quinto colocado com 29 pontos. 16 jogos, 8 vitórias, 5 empates, 3 derrotas e 60% de aproveitamento. O Sassuolo venceu o Genoa por 2-1 neste meio de semana e nos últimos 5 jogos acumulou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante no campeonato italiano, o Sassuolo, que é a sensação da temporada, jogou 8 vezes com 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Mesma campanha da Juventus como mandante. De acordo com as porcentagens, 42% de chances de vitória para a Juventus na coluna 1, 36% de chances de coluna do meio e 22% de chances de vitória para o Sassuolo na coluna 2. É a Juventus subindo na tabela de classificação e tem um jogo a menos que os rivais, e o Sassuolo, que é a sensação deste campeonato italiano, galgando as posições para vagas em competições europeias na próxima temporada. Mas o favoritismo, apesar do Sassuolo ser a grande surpresa desta temporada, o favoritismo é da Juventus. Jogo 10, Valladolid e Valência. Domingo, 5 da tarde, no estádio José Zorrilla, pela rodada 18 de La Liga, o campeonato espanhol. O estádio José Zorrilla, isso mesmo, José Zorrilla. Eita, nome complicado. O Valladolid é o 15º colocado com 18 pontos ganhos, 17 jogos, 4 vitórias, 6 empates, 7 derrotas e 35% de aproveitamento. O Valladolid vem de 2 vitórias em menos de uma semana. No final de semana passado bateu o Getafe por 1-0 fora de casa pela La Liga, e no meio de semana pela Copa do Rei venceu o Marbella por 3-2, isso na prorrogação, e se classificou para a próxima fase da Copa do Rei. Nos últimos 5 jogos, o Valladolid conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Valladolid, portanto, vem de 2 vitórias consecutivas e de 3 jogos sem saber o que é derrota. Como mandante no Campeonato Espanhol, o Valladolid, que tem como CEO o Ronaldo Fenômeno, 8 jogos como mandante, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O Valência faz uma campanha péssima neste Campeonato Espanhol, é o 17º colocado com 16 pontos, 17 jogos, 3 vitórias, 7 empates, 7 derrotas e 31% de aproveitamento. O Valência empatou com o Cádiz em 1-1 na rodada passada de La Liga e nesta quinta-feira visita o Yeclano pela Copa do Rei, portanto o Valência decidindo a vida na competição. Nos últimos 5 jogos, o Valência conseguiu apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Valência não sabe o que é vencer há 4 jogos. E como visitante no Campeonato Espanhol, foram 9 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 28% de chances de vitória para o Valladolid na coluna 1, 47% de chances de coluna do meio e 24% de chances de vitória para o Valência na coluna 2. Isso porque as duas equipes estão muito próximas na tabela de classificação de La Liga, mas o Valladolid vem mais embalado por conta das vitórias que conseguiu nos últimos jogos. Jogo 11, Paysandu e Remo. Domingo, 6 da tarde, no Mangueirão, pela rodada 5 da segunda fase do Brasileirão Série C. O Papão é o segundo colocado do grupo D da Série C, da segunda fase da Série C, com 7 pontos ganhos. 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota e 58% de aproveitamento. O Paysandu vem de empate com o Londrina em 1-1 jogando fora de casa. E nos últimos 5 jogos, o Papão acumulou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Paysandu vem de 2 jogos sem perder. Como mandante em toda a Série C,
jogou 11 vezes, com 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Já o Remo é o líder do grupo D, com 7 pontos ganhos, mesma pontuação do Papão. 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota e 58% de aproveitamento. O Remo perdeu para o Ipiranga por 2-1 na rodada passada. E nos últimos 5 jogos, o time do técnico Paulo Bonamigo acumulou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Vinha de uma sequência sem derrotas até esbarrar no Ipiranga lá em Erechim, no interior do Rio Grande do Sul. Como visitante na Série C, a gente tem que consertar aí as estatísticas do Remo neste quesito. E aí você pode ver nos comentários do vídeo no nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. A correção vai ser feita por lá. Na verdade, o Remo tem 11 jogos como visitante. De acordo com as porcentagens, outro jogo que promete ser uma dor de cabeça para os lotequeiros: 36% de chances de vitória para o Paysandu, 37% de chances de coluna do meio e 27% de chances de vitória para o Remo na coluna 2. Ou seja, o Paysandu leva um pequeno favoritismo, mas realmente é um jogo difícil, até por se tratar de um clássico com uma grande rivalidade, ainda mais que as duas equipes estão lutando pela liderança do grupo D da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Paysandu e Remo é um jogo que os técnicos da Caixa adoram colocar nos concursos da Loteca. Jogo 12, Atlético Goianiense e Bahia. Domingo, 6h15 da tarde, no estádio Antônio Ascioli, pela rodada 29 do Brasileirão Série A. O Dragão é o 13º colocado com 34 pontos ganhos, 27 jogos, 8 vitórias, 10 empates, 9 derrotas e 41% de aproveitamento. O Atlético Goianiense, ainda no ano passado, no finalzinho do ano passado, perdeu para o Grêmio fora de casa por 2-1. E nesta quinta-feira recebe o Vasco da Gama no Antônio Ascioli, jogo que você vai acompanhar no som da Antena Esportiva daqui a pouquinho. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Goianiense conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E como mandante, a equipe jogou 13 vezes, com 3 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Já o Bahia é o 16º com 28 pontos, é o último colocado fora da zona de rebaixamento, com 28 jogos, 8 vitórias, 4 empates, 16 derrotas e 33% de aproveitamento. O tricolor baiano perdeu para o Grêmio por 2-1. Esse jogo já foi realizado neste meio de semana. E nos últimos 5 jogos o Bahia acumulou 5 derrotas. É uma fase terrível do time da Boa Terra. Como visitante no Campeonato Brasileiro, jogou 14 vezes com 2 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. De acordo com as porcentagens, 42% de chances de vitória para o Atlético Goianiense na coluna 1, 27% de chances de coluna do meio e 32% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória para o Bahia. Realmente o Atlético Goianiense está na luta para conseguir uma vaga na Copa Sul-Americana e o Bahia agora luta para não entrar na zona de rebaixamento e também acabar com o incômodo jejum de vitórias. Pelo menos 5 jogos aí o Bahia não consegue vencer. Os 5 últimos jogos foram só com derrota. Jogo 13, Londrina e Ipiranga. Domingo, 8 da noite, no Estádio do Café, pela rodada 5 da segunda fase do Brasileirão Série C. O Londrina é o 3º colocado do grupo D, com 5 pontos ganhos, 4 jogos, 1 vitória, 2 empates, 1 derrota e 41% de aproveitamento. O Tubarão empatou com o Paysandu em 1-1 na rodada passada. Para você que está no YouTube, esse placar está incorreto, tá? O placar foi de 1 para o Londrina, 1 para o Paysandu. A correção vai ser feita nos comentários no YouTube. Nos últimos 5 jogos, a equipe paranaense conseguiu 1 vitória,
3 empates e 1 derrota. O Londrina não sabe o que é vencer há 2 partidas. Como mandante na Série C, foram 11 jogos com 8 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Londrina, por enquanto, invicto, jogando no Estádio do Café. Já o Ipiranga é o último colocado do grupo D, com 3 pontos ganhos, 4 jogos, 1 vitória, nenhum empate, 3 derrotas e 25% de aproveitamento. O time gaúcho bateu o Remo por 2-1 na rodada passada, atuando em casa. O Ipiranga que conseguiu a primeira vitória na segunda fase da Série C. Nos últimos 5 jogos, o Canarinho conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas. Vinha de uma sequência aí de 3 derrotas até superar o Remo no domingo passado. Como visitante na Série C do Brasileirão, jogou 11 vezes com 2 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. De acordo com as porcentagens, 44% de chances de vitória para o Londrina na coluna 1, 31% de chances de coluna do meio e 24% de chances de vitória para o Ipiranga na coluna 2. O Londrina está invicto como mandante na Série C e sonha com a vaga na Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. Por outro lado, o Ipiranga vai lutar para conseguir ainda ter chances de acesso, já que a situação é complicada. Portanto, aí a vantagem neste jogo 13 é do Londrina por conta da situação melhor do que a da equipe gaúcha em toda a Série C, isso incluindo as campanhas como mandante e como visitante, tanto do Londrina quanto do Ipiranga. Jogo 14, jogo que você vai acompanhar aqui no som da Antena Esportiva. Vasco da Gama e Botafogo. Domingo, 8h30 da noite, em São Januário, pela rodada 29 do Brasileirão Série A. O Cruz Maltino é o 17º colocado com 28 pontos. 26 jogos, 7 vitórias, 7 empates, 12 derrotas e 35% de aproveitamento. O Vasco perdeu para o Atlético lá em Curitiba por 3-0 no último jogo que fez pelo Campeonato Brasileiro e nesta quinta-feira visita o Atlético Goianiense do Antônio Ascioli, jogo que você também vai acompanhar no som da Antena Esportiva. Nos últimos 5 jogos, o Vasco conseguiu 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Esse péssimo retrospecto culminou com a demissão do técnico português Ricardo Sapinto. Como mandante neste Brasileirão, o Vasco atuou 13 vezes com 4 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Já o Botafogo é o 19º colocado com 23 pontos ganhos. 28 jogos, 4 vitórias, 11 empates, 13 derrotas e 27% de aproveitamento. O Fogão perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro na rodada passada, realizada neste meio de semana. Perdeu para o Atlético por 2-0. Portanto, o Vasco e Botafogo têm algo em comum. Tem 2 coisas em comum, na verdade. Estão na zona de rebaixamento e ambos perderam para o Atlético. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo conquistou apenas 1 vitória e 4 derrotas. O Botafogo vem de 2 derrotas consecutivas. Como visitante neste Brasileirão, jogou 13 vezes com apenas 2 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. De acordo com as porcentagens, 45% de chances de vitória para o Vasco da Gama na coluna 1, 26% de chances de coluna do meio e 29% de chances de vitória para o Botafogo na coluna 2. Portanto, é o duelo dos desesperados, é o clássico da amizade, que você vai acompanhar aqui no som da Antena Esportiva no domingo a partir das 8 da noite. Muito bem, vamos agora repassar a programação do concurso 915, que está com um prêmio estimado em R$1 milhão e as apostas podem ser feitas até este sábado às 2 da tarde em qualquer casa lotérica ou nos canais online das loterias Caixa.
Vamos lá. Jogo 1, São Paulo e Santos no domingo. Jogo 2, Vila Nova e Santa Cruz no sábado. Jogo 3, Sport Recife e Palmeiras no sábado. Jogo 4, Coritiba e Atlético no sábado. Jogo 5, Fortaleza e Grêmio no sábado. Jogo 6, Roma e Inter de Milão no domingo. Jogo 7, Elche e Getafe no domingo. Jogo 8, Flamengo e Ceará no domingo. Jogo 9, Juventus e Sassuolo no domingo. Jogo 10, Valladolid e Valência no domingo. Jogo 11, Paysandu e Remo no domingo. Jogo 12, Atlético Goianiense e Bahia no domingo. Jogo 13, Londrina e Ipiranga no domingo. E jogo 14, Vasco da Gama e Botafogo no domingo. Lembrando também que o preço mínimo da aposta nas casas lotéricas é de R$ 3,00. O preço mínimo da aposta nos canais online é de R$30. Desejando a você, lotequeiro, amigo, ligado sempre no Lotecando, aqui no Som da Antena Esportiva, uma boa sorte, que você possa aí faturar o prêmio estimado em R$1 milhão. Tomara que seja com a nossa ajuda. E com isso estamos encerrando o Lotecando aqui no Som da Antena Esportiva, agradecendo o carinho da sua audiência no YouTube e no nosso aplicativo. O Lotecando volta na próxima quinta-feira às 7 da noite aqui na Antena Esportiva, conectando suas emoções. Por isso, se inscreva no nosso canal no YouTube e baixe o nosso aplicativo. De graça, levinho, não ocupa tanto espaço na memória do seu dispositivo. E curta as jornadas antenadas, acompanhe os jogos do Brasileirão Série A e a partir do dia 16 de janeiro tem a seletiva do Campeonato Carioca da Série A1 de 2021 com times tradicionais como América e Americano e outros times como Cabofriense, Sampaio Corrêa, Friburguense e também a equipe do... já ia esquecendo. Vamos lá. América, Americano, Friburguense, Cabofriense, Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu, disputando aí uma vaga na fase principal do Cariocão 2021. Isso a partir do dia 16 e no dia 15, aí na sexta-feira, tem a estreia do programa Bola Carioca, que é um programa que vai ser voltado exclusivamente para o futebol do Rio de Janeiro, valorizando os clubes de menor investimento, sem deixar de lado as informações dos 4 grandes do estado: Vasco, Fluminense, Botafogo e Flamengo. Então, na sexta-feira, dia 15, tem a estreia do programa Bola Carioca e no sábado, dia 16, tem a seletiva para você aqui no Som da Antena Esportiva, a Antena Esportiva que tem a tradição de cobrir o Campeonato Carioca de cabo a rabo, ou seja, desde a seletiva até a grande final. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente e ao sair de casa, use máscara, proteja a si mesmo e aos outros contra a Covid-19. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio.